Boa noite. Agradeço ao pastor Walter, ao pastor da igreja, ao diácono, a oportunidade de estar aqui. Aliás, o Dr. Walter é muito pontual. Ele marca 15 para as 8, 15 para as 8 ele está lá. E isso é muito agradável, a gente contar com pessoas pontuais. Eu estou aqui hoje para tratar da vacina para a doença que tem nos afligido por esses tempos. Na verdade, ela não é uma doença tão má quanto se prega, como a imprensa fala. Quando você vai ver outras doenças comuns no nosso meio, ela é uma doença relativamente benigna. Para vocês terem uma ideia, meningite é uma doença grave, comum? Eu acredito que sim, não é? Meningite. Ela não é muito comum. Ela é considerada uma doença relativamente rara. Pois bem, ocorrem cerca de 13 casos de meningite por 1 milhão de pessoas no Brasil, a cada ano. De Covid são 8. Então você vê que ela não é tão frequente. Se das doenças raras, como o caso das meningites, acontece em 13 e Covid acontece em 8, ela não é tão grave assim. Agora, o terrorismo feito pela imprensa acaba nos abalando. E isso faz com que a gente tenha uma impressão de que estamos enfrentando um mal terrível, e realmente é um mal, mas não é dos piores. As guerras, a criminalidade, acidentes de trânsito, por exemplo, matam 113 por milhão por ano. A Covid só 8. Então, vocês percebem que não é tão assustador assim. Eu vim tratar da vacina. Existem várias vacinas em estudo, mais de 100. No Brasil, atualmente, nós temos 4 vacinas sendo analisadas aqui. Por que o Brasil foi escolhido para ser um lugar para fazer pesquisas com vacinas? Porque para você fazer vacina, você divide. Você tem aqui 100 frascos. Desses 100 frascos, em 50 deles tem vacina, em 50 não tem vacina. Você não sabe o que é que tem em cada frasco, só quem sabe disso é o computador. Você tem aqui um número, você não sabe, isso foi definido lá pelo computador, ninguém sabe, nem o pesquisador, ninguém. Esses rótulos foram colocados aqui, etiquetas, e você aplica essas 100 vacinas em 100 pessoas diferentes e deixa essas pessoas no mundo. E você depois vai comparar quantas pessoas tiveram Covid e quantas não tiveram. Como no Brasil hoje nós temos uma prevalência relativamente elevada de Covid, especialmente em alguns lugares, esse teste funciona bem, especialmente quando você usa milhares de doses de vacina. Por exemplo, no Brasil, nós estamos trabalhando com 10 mil, 20 mil pacientes para cada uma dessas vacinas. Então, no final, você vai pegar aquela relação, olha, fulano teve Covid, Beltrano, etc. e tal. E aquele outro grupo lá não teve Covid. Depois você vai ver, bom, quem foi que fez vacina e quem não fez vacina. Daí o computador vai dizer, olha, essas pessoas fizeram vacina. Se o número de pessoas que teve a doença é menor no grupo vacinado do que naquele grupo que recebeu o placebo, então a vacina funciona. E você pode comparar se ela foi 90% eficaz, 60%, 100% eficaz, como tem acontecido com as vacinas que temos verificado aqui. O Dr. Walter me pediu que falasse mais sobre a segurança da vacina. As vacinas que foram testadas aqui, todas são bastante seguras. Elas são tão seguras como todas as demais vacinas que nós usamos sempre aqui. Nós temos algumas dezenas, cerca de 60 vacinas são utilizadas atualmente. A maioria delas combinadas na mesma injeção. Por exemplo, existe uma vacina pneumocócica que tem 23 vacinas na mesma injeçãozinha que a gente faz. São 23 sorotipos diferentes de pneumococos. Então, no caso agora da Covid, nós só vamos vacinar para um
vírus, mas às vezes você precisa vacinar para vários vírus ao mesmo tempo. É o caso da vacina triviral para sarampo, rubéola e cachumba, que é feita, as três são feitas na mesma injeção. No caso da vacina para Covid, todos os estudos que têm sido feitos até agora demonstraram que as vacinas são muito eficazes. Quando você faz vacina, dói um pouquinho ou não dói nada? Dói um pouquinho. Pois é, isso é chamado de dor da vacinação. Isso conta lá nos eventos adversos. Qual é o evento adverso mais comum da vacinação? É dor no local da vacinação. Agora, essa dor pode ser medida de 0 a 5. Então, a dor, geralmente, é a dor menor classificada. Tem febre? Algumas pessoas, quando são vacinadas, têm febre. Pode ter febre também da vacina do Covid. Agora, evento adverso grave, não apareceu nenhum, e já foram vacinadas centenas de milhares de pessoas na China, com as vacinas que os chineses estão testando aqui no Brasil, e outras que não são testadas aqui, já fizeram em centenas de milhares de pessoas, profissionais de saúde, familiares, profissionais de militares, profissionais de fronteira, de alfândega, e a vacina tem se mostrado muito segura lá. Recentemente, alguém já deve ter lido o seguinte: uma vacina da AstraZeneca, de Oxford, da Universidade de Oxford, da Inglaterra, foi interrompida porque uma pessoa apresentou um evento adverso muito grave. Foi uma mielite transversa, não sei se vocês já ouviram falar nessa doença. Provavelmente, isso não se imagina, isso não está bem ainda fundamentado, mas essa doença faz com que a pessoa não consiga se manter em pé, é uma doença neurológica importante. Então, quando fizeram a vacinação, essa senhora que fez a vacinação, ela teve essa doença, só que essa doença não tinha nenhuma relação com a vacinação. É mais ou menos o seguinte: nós todos aqui temos 2 orelhas, ou a maioria tem 2 orelhas, mas algumas pessoas tiveram Covid, né? Aqui deve ter alguém que já teve Covid, já teve essa infecção. Você dizer que a pessoa teve Covid porque tem 2 orelhas não tem o menor sentido, não é isso? Então, a mesma coisa acontece quando você faz vacina e às vezes a pessoa apresenta um evento adverso e você diz: poxa, foi por causa da vacina. A vacina tem apenas uma relação temporal, aconteceu naquele momento da vacinação, mas não é uma relação causal, não foi a vacina que causou aquele evento adverso. Então, os estudos estão continuando, as autoridades sanitárias da Inglaterra e do Brasil já concordaram com a continuidade das vacinações e são, portanto, vacinações muito seguras. Eu sei que eu já avancei bastante no meu tempo, mas se tem alguma pergunta de alguém que tem alguma dúvida, eu gostaria de esclarecer. Não tendo perguntas, eu gostaria de encerrar com a seguinte recomendação. Não sei se vocês já ouviram falar numa doença chamada varíola. Ela foi erradicada na segunda metade do século passado. Ela é uma doença que acompanhou a humanidade durante muitos, milhares de anos, vem acompanhando a humanidade, a população humana. Inclusive, você observa cicatrizes em múmias egípcias que têm cicatrizes da varíola. A varíola, só na primeira metade do século passado, matou 300 milhões de pessoas no mundo todo. É 1,5 vezes a população brasileira. Matou. Ela foi erradicada. Você imagina que se nós não erradicássemos, nós teríamos, nesses 70 anos, desde a segunda metade e para cá, nós teríamos talvez mais 300 ou 500 milhões de casos de varíola que nós não tivemos graças à vacinação. De cada 10 casos de varíola, 2 pessoas ficavam cegas e 2 morriam. Então, é uma doença muito, muito grave. E essa doença foi erradicada com a vacinação. Não tem mais, no mundo todo, ninguém mais teve desde 1977. Então, vocês vejam que a vacinação traz um grande benefício. Não vão na conversa desses antivacinadores que dizem que a vacina
prejudica isso, faz aquilo. Quando eu trabalhava no Hospital Adventista de Belém, todo tempo nós tínhamos algum paciente internado com tétano, às vezes mais de um. Tétano era comum, nós atendíamos pacientes do fundo rural, pacientes que vinham do campo. Hoje eu quero crer que o Hospital Adventista talvez não veja paciente com tétano há décadas, graças às vacinações. Paralisia infantil, alguém aqui tem alguma sequela de paralisia infantil? Graças a Deus não, mas a paralisia infantil, ela chegava a produzir 300 indivíduos com deficiência. Vocês já sabem como é a paralisia infantil, né? 3 mil por ano. Nós não temos, há 30 anos, nós não temos mais casos de paralisia infantil no Brasil, graças às vacinas. Então, não deixem de fazer a vacina quando a vacina aparecer, porque dessa forma nós vamos vamos interromper a cadeia de transmissão de doença. A doença, o vírus só passa de uma pessoa para outra se aquela pessoa não tiver imunidade. Se você teve a infecção natural, sem ou com doença, ou foi vacinado, e você se aproximar daquele senhor de camisa laranja ali, que nunca teve nada, você não vai transmitir a doença para ele, porque você não vai hospedar. Uma pessoa vacinada, ela não hospeda, ela não tem o vírus e, portanto, não tem o que transmitir. Então, o benefício da vacinação é maior para a comunidade do que até para a pessoa que foi vacinada. Então, todos devem ser vacinados por si e pelos outros também. Muito obrigado, permaneço sempre à disposição. Meu nome é Nilton Beleze, eu sou médico há quase 50 anos, no ano que vem eu completo 50 anos, fui contemporâneo do Valtinho e de vários médicos que ainda estão aqui no hospital. Muito bem, então é uma alegria retornar aqui. Eu trabalho há muito tempo com vacinações e medicina preventiva, e eu acho que prevenir é melhor do que remediar. Então, sempre que possível, vamos manter as nossas vacinações atualizadas. O governo brasileiro tem um dos melhores programas de vacinação de todo o mundo. Atender e aquelas vacinações que não são oferecidas pelo governo, porque são vacinas mais caras ou vacinas mais recentes, que ainda não foram introduzidas, vocês podem fazer em serviços privados de vacinação, e é bom que façam. Muito bem, uma boa noite.